importante também nesse processo. A ex-noiva de Daniel Vorcaro, a Marta Graeff. Ela não foi localizada pela CPI do crime organizado e nem pela CPMI do INSS. Ela sumiu. Ela foi convocada, inclusive, para prestar depoimento sobre o caso do Banco Master. A empresária e influenciadora segue sem responder aos contatos oficiais e pode se tornar alvo de uma condução coercitiva. Marta é vista por parlamentares como testemunha viva da relação de Vorcaro com várias autoridades, além de poder mapear a rede de relações do banqueiro e ajudar na apuração sobre a possível ocultação de patrimônio. Começar essa com o Roberto Mota, a Marta Graeff, que estampou a capa de muitos jornais, portais de notícias, por conta daquelas conversas com Daniel Vorcaro, mas ela desapareceu, viu, Mota? Os contatos que foram feitos, ela não respondeu, não houve nem visualização das mensagens e, por enquanto, ela não deve depor na CPI do crime organizado e nem na CPMI do INSS. Onde foi parar essa moça? Caniato, eu não sei se isso é um fator importante ou se é apenas mais uma distração. Pelo que eu sei, vocês me corrijam se eu estiver errado, apesar de todos os vazamentos, todas essas mensagens que já apareceram aí, pelo que eu vi, não ficou demonstrado nenhum comportamento ilícito da ex-noiva do ex-banqueiro. É evidente, o depoimento dela pode ser importante, assim como pode ser importante o depoimento de inúmeras outras figuras cujo envolvimento com esse escândalo já foi mais do que comprovado, especialmente algumas cabeças muito coroadas. Então, em vez de colocar essa moça em primeiro lugar, por que não chamam algumas dessas figuras importantes, algumas dessas autoridades? Talvez o depoimento delas seja muito mais importante e relevante do que o dessa moça. Pois é, há quem entenda que o nome de Marta Graeff, a participação dela em uma audiência como essa seria quase como uma cortina de fumaça, né? Ela teria pouco a contribuir. Deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila. Você, Dávila, como avalia primeiro a possibilidade de Marta Graeff compartilhar informações sensíveis, contribuir com a investigação? O que foi revelado nas trocas de mensagens entre ela e o então namorado é algo tão relevante assim para ela participar das oitivas nessas duas comissões? Não é, Caniato. Tudo o que saiu até agora desta comunicação da namorada de Vorcaro com Vorcaro não tem nada de relevante. É fofoca, é conversa, não tem nenhum dado importante, não tem nenhuma informação relevante. E isso me parece que a CPMI, às vezes, convoca pessoas que não são aquelas que podem contribuir para esclarecer mais o problema. Gostam desse mundo da fofoca, como se isso desse ibope, como se isso desse grandes repercussões em redes sociais, mas não me parece o depoimento chave nessa história. Aliás, seria muito mais chave, por exemplo, convocar esse ex-funcionário corrupto do Banco Central. Esse sim pode contar coisas bem mais interessantes do que as viagens, os vinhos e as conversas de telefone entre a namorada e Vorcaro. Por isso, essa mistura de sensacionalismo com CPI geralmente acaba muito ruim, porque, no fundo, acaba enfraquecendo e transformando a CPI num palco de show, de espetáculo, ao invés de uma comissão séria investigando fatos que podem trazer mais luz a este caso que se tornou o maior escândalo financeiro do país. Esse é o receio de muita gente, que a participação de Marta Graeff transforme a sessão em um show de frases de efeito, cortes para as redes sociais e que isso renda muitos cliques, muitos likes para as redes sociais dos parlamentares. Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo. Beraldo, Marta Graeff foi namorada e noiva de Daniel Vorcaro, participou de parte da vida dele e sabia dessas extravagâncias, né? Esse estilo de vida
peculiar, né? Essa vida nababesca vivida por Daniel Vorcaro. Isso rendeu muitos cliques para os sites, né? Ah, na festa tal, no evento tal na Itália, contratou tais artistas, gastou tanto, teve o evento em Londres, degustação de uísque, não sei o que lá, ou o outro evento, bancou não sei quem, tem um contrato com não sei quem. Não sei, Marta Graeff poderá revelar dados, informações consistentes ou vai transformar a sessão em um festival de caça-clique? Pois é, Caneta, a gente tem a bancada da Choquei, né? São os parlamentares que ficam buscando caminhos para alcançar aí as páginas de fofoca, porque eles acham que assim eles se tornam populares, eles se comunicam aí com o eleitorado. Mas nesse caso específico, o que a gente está vendo é a reedição do que aconteceu na CPI das bets, né? Teve convocação de figuras aí, esses influencers, eu nem conheço essa turma, mas me lembro, salvo engano, até o senador Cleitinho, esse que vai enfrentar o sistema, ele estava lá pedindo para tirar foto com uma figura dessas que ganhava milhões e milhões para divulgar jogo do Tigrinho. Então nós estamos lidando com este ambiente absolutamente medíocre, em grande parte, de pessoas que não estão ali efetivamente para cumprir o seu trabalho em prol de honrarem o mandato que receberam. Nesse caso específico, a gente está falando de uma moça, aí, uma senhora, não sei exatamente a idade que ela tem, que teve toda a sua intimidade com o seu namorado, noivo, revelada para o mundo inteiro. Mensagens de intimidade que não tem absolutamente nada a ver com o caso foram expostas. E, obviamente, essa moça, ao ir à CPI, ela vai lá para ser humilhada, né? Vão ficar lá olhando para a cara dela, fazendo piadinha, porque a gente sabe como é que essas coisas acontecem. E aí vou dizer, não, mas ela vai dar detalhes sobre o que ele fez, o que ele gastou. Mas não tem esses detalhes? Já tem aí nota fiscal de festa, já tem todas as comprovações necessárias para demonstrar que a vida que Daniel Vorcaro levava junto com o seu cunhado era totalmente incompatível com o negócio que ele geria e que todas as evidências demonstram que ele roubava dinheiro dos clientes para financiar os seus luxos. Portanto, o crime já está ali exposto e com elementos suficientes para serem constatados. O depoimento dessa moça aí, para mim, não vai fazer absolutamente a menor diferença na investigação séria desse caso. Mas aí eu deixo uma provocação aqui. Uma provocação não, até porque é uma pergunta sincera, Canhato. Nós falávamos há pouco da presença de representantes do Banco Master no Banco Central do Brasil. E é importante a gente lembrar que um dos consultores, membro do Comitê Estratégico do Banco Master, ou seja, uma pessoa que tinha uma relação formal com o Banco Master, é o ex-presidente do Banco Central, ex-ministro da Economia, ex-candidato a presidente do Brasil, Henrique Meirelles. Por que ele não foi lá prestar os seus esclarecimentos? Porque cabe a ele, como profissional reconhecido que sempre foi, explicar como é que, estando dentro do banco, não viu a picaretagem, a malandragem que estava em curso ali. Como é que ele, tão experiente, um executivo que fez carreira internacional no Banco de Boston, lá atrás, depois voltou para o Brasil, governo Lula, foi o primeiro presidente do Banco Central do governo Lula, ficou ali todo o período dos 2 mandatos iniciais, se não me engano. Como é que essa figura que conhece de trás para frente o sistema bancário e a realidade do Banco Central do Brasil não conseguiu, estando dentro do Banco Master, verificar que ali estavam sendo cometidas fraudes contra o sistema financeiro e contra os clientes? Então, vamos deixar a Marta Graeff onde quer que ela esteja, vamos convocar o Henrique Meirelles, mostrem que vocês de fato estão a fim de investigar o que é importante, mostrem que de fato vocês estão a fim de honrar o voto que receberam, apresentando ao Brasil o trabalho que precisa ser feito. E aí, quem sabe, terão a oportunidade de serem honrados
com o voto dos eleitores novamente nesse ano. Tem um aspecto que o Beraldo trata agora nessa finalização do comentário, que eu quero questionar o Bruno Musa. Musa, a gente tem visto várias apurações que podem alcançar Daniel Worcaro, o Banco Master, enfim, sob pontos de vista distintos, né? Mas ok, quando a gente fala da CPMI do INSS e a CPI do crime organizado, não há ainda investigação instalada do caso do Banco Master no Congresso Nacional, mas nessas duas que eu mencionei, requerimentos aprovados para a participação de Marta Graeff. Olhando para os objetos dessas duas apurações, o que é fundamental ser descoberto? E aí eu pergunto a você, Marta Graeff poderia colaborar com o quê nessa apuração? Cuidado, Canhoto, para que isso não vire um showman, né? Ou seja, showwoman aí. Basicamente, o que nós estamos atrás é de informação relevante. Acho que o Beraldo falou muito bem quando ele mencionou outros nomes, por exemplo, que foram citados, que eram consultores, era pelo menos a grande parte da mídia colocou que os nomes como o Guido Mantega, o Lewandowski, todos eles, o próprio Henrique Meirelles citado, eles eram pessoas que tinham sido contratados pelo Banco Master para ser consultor. Ok, até aí tudo bem. A remuneração está compatível com o mercado? O que eles entregaram enquanto consultores? Vamos analisar, vamos ver informação de qualidade. Eu acho que o grande ponto está aí. Chegou um momento que passou do ponto dessa CPMI querer ser simplesmente uma peça de teatro. Vamos buscar aquilo que as pessoas mais querem, que são as mensagens íntimas entre Daniel Worcaro e a sua ex-noiva Marta Graeff. O momento de intimidade deles, a exposição sexual de cada um ali. Veja, isso pode ser um ponto de diversão para cada um, mas está longe de ser um ponto para resolver ou irmos mais a fundo no grande problema de corrupção que teve como pivô Daniel Worcaro e o Banco Master como um todo. Então, por mais que seja importante entendermos a conversa, talvez um ponto de conversa agora com o 8º celular a ser analisado, façamos alguma ponte daquela conversa. Afinal de contas, as conversas elas vão do lado pessoal para o lado de negócios em uma coisa muito rápida. Então ele está falando ali no momento íntimo com a ex-noiva, logo depois ele fala, cheguei aqui e determinados ministros chegaram na minha casa, como nós vimos nas conversas vazadas. Então esse limite ele é muito tênue entre uma conversa e outra, mas não é isso que interessa pra gente, o que ele fazia com a namorada no momento íntimo, mas sim nomes de peso que estão envolvidos na burocracia brasileira e que fizeram parte dessa, digamos, orgia financeira que foi feita com o dinheiro do pagador de imposto em todos os aspectos aqui. Então, acho que tem nomes muito mais importantes para serem ventilados e convocados para a CPMI, que teriam nomes, teriam dados, teriam possibilidades muito maiores de informações extremamente relevantes serem divulgados. Então, passou da hora de uma cobrança de verdade, não de fazer um teatro dentro dessa CPI, mas sim irmos, de fato, aonde o tal do siga o dinheiro, follow the money. Quem são as pessoas que podem nos dar essas informações? Tem gente muito mais graúda do que a ex-noiva, a Marta Graeff.